Bom, pastor Léo, o senhor já foi assim, mais direto em relação ao cidadão ter um convite e já está pregando, né? Já, no caso, para pregar. Eu já ia começar dizendo que o primeiro elemento fundamental para o cidadão ser um pregador é ele ser convertido, né? Ah, Porque hoje nós isso temos é visto importante. muitos casos de gente que está assomando tribuna, está assomando púlpitos, estão pregando, mas pessoas que ainda não tiveram uma verdadeira essência, né, de conversão, de mudança de vida. Então, quando está se falando de pregar a palavra, está se falando de quem está falando a respeito do evangelho, está falando a respeito das boas novas de salvação, seja lá qual for o tema. E não pode ser alguém que esteja falando de qualquer que seja o tema relacionado ao evangelho, se ele ainda não é um convertido genuinamente pelo evangelho. De repente, alguém apenas que está passando, né, pela instituição denominada igreja, mas alguém que ainda não teve uma real experiência do evangelho. Porém, dentro da pergunta, quando você é convidado para pregar, seja congresso, seja até o culto mais simples, vamos assim chamar, né, da igreja, aquele culto já comum, chama-se preparo. Hoje a gente precisa entender que quando se está se falando de pregar a palavra de Deus, está se falando de alguém que precisa ter o devido conhecimento, o devido conteúdo para se ministrar a palavra. No nosso meio denominado pentecostal, a gente sofreu muito, ainda sofre um pouco, não tanto quanto antes, numa intensidade maior quanto antes, daquela coisa do abre aqui, caiu aqui, vamos ver o que Deus vai falar para a gente hoje, aqui agora. Isso a gente sofreu muito por exacerbar muito essa questão da espiritualidade, do Deus que é o poderoso e tal, ou então de achar que o preparo do pregador fosse extinguir o Espírito, fosse restringir o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Então isso é algo pelo qual, ainda numa escala menor, sofremos um pouco, mas a grande questão eu sou convidado para ir pregar a palavra de Deus, seja onde for, principalmente se tem um tema, como você colocou aí, pastor Léo, no caso de um congresso, por exemplo, então normalmente é um trabalho que foi bem elaborado por aquela liderança, pela aquela igreja, tem um tema e tudo mais. Então o pregador precisa de um preparo. Então a primeira coisa, nesse sentido mais específico da pergunta, é um preparo. Ele precisa se dobrar diante de um texto, se desdobrar diante de uma mensagem, ele precisa buscar a inspiração divina, mas também buscar, a partir daquele tema, daquele texto, o que a palavra de fato está dizendo e o que ele pode, como um instrumento de Deus, naquele dia estar ministrando e entregando para a igreja local. Então, a palavra principal aí é preparo. Ele precisa saber que precisa preparar aquela mensagem. Vale só ressaltar aqui, só para fechar essa primeira minha palavra, que o preparo específico para uma mensagem, ele tem que ser a consequência de um preparo geral de vida. Exemplo, um pregador, antes dele ser aquele que vai preparar um esboço para pregar, ele precisa ser aquele que já foi um bom frequentador de uma escola bíblica dominical, aquele que já foi um bom frequentador, ou continua sendo, né, de um culto de ensino da palavra, aquele que já tenha lido a palavra de Deus pelo menos uma vez na história dessa vida, nessa encarnação, nessa existência, pelo menos uma vez, ele tenha que ser aquele que tenha lido bons livros, ou seja, ele tem que ter um preparo que a gente chama de geral, ele tem que ter pelo menos algum conteúdo. A gente não pode, por exemplo, cidadão que se converteu domingo passado, né, levantou a mão para Jesus, o cara é bom comunicador, a gente já bota ele para pregar no domingo seguinte. Ele ainda não tem um cabedal de conhecimento, como a gente costuma dizer, ou então pelo menos ele não tem, pelo menos o básico da vida cristã, que ele possa automaticamente já ser essa base, tá? Agora, especificamente, ele sendo convidado para um evento, aí ele tem aquele chamado preparo específico, ok? É por aí.